Pode ser preciso nadar contra a corrente. Pode ser que a vida peça atitudes mais coerentes. Pode ser que a coragem tenha que estar bem mais presente. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Diferente. Pode ser pedido mais amor. Pode ser preciso aguentar a dor. Pode ser exigido muito mais do que a gente esperava. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Diferente. Acreditar em suas próprias forças e sempre lutar pelo que for realmente bom. Dentro de nós existe um poder maior do que pensamos. E tudo começa a mudar quando decidimos enfrentar nossos medos. Pois só assim vai nascer no mundo um dia diferente. Diferente. É um dia diferente. Diferente. Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não tentar? Já não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Diferente. Um dia diferente. Diferente.
Amigos, é um prazer muito grande estar com vocês neste dia, analisando alguns assuntos importantes da doutrina, estando presente com vocês, com muito carinho, com muito respeito, lembrando o nosso tempo de convivência, muito fraterno, de grandes realizações em termos de doutrina espírita, de movimento espírita, e queremos abraçar todos nesse momento em que nós estamos vivendo dias especiais na vida de todos. E nós gostaríamos de conversar hoje sobre um tema interessante, que é exatamente cuidando das doenças da alma, junto com Emmanuel, no livro Justiça Divina, nós vamos conversar sobre esse assunto, doenças da alma. Mas eu gostaria, inicialmente, que nós conversássemos antes, musicalmente, né? Que fizéssemos uma introdução com a música que nos aproxima tanto e que eu gostaria que vocês até cantassem conosco, se fosse possível. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor, que nunca vai nos separar. Amor, amor, que nunca vai nos separar. Então, lembrando essa mensagem do amor, né, que nunca vai nos separar, essa mensagem do amigo, é que nós vamos conversar alguns minutos, cerca de 40 minutos. Durante esse tempo nós vamos abordar o tema que nos é muito próximo, que é doenças da alma. Está no capítulo 48, nos fala Emmanuel, por Chico Xavier, no livro Justiça Divina. Então, ele aborda a questão das doenças do espírito, as doenças da alma. Alma enquanto espírito encarnado, e doenças do espírito, normalmente pode ser encarnado ou desencarnado. Mas, quando nós estamos vivendo a questão da doença física, nós não podemos esquecer ou abandonar a ideia das doenças do espírito. E ele nos fala que, por vezes, nós temos muitas pessoas que convivem conosco e que aparentam uma saúde relativa, né? E que, às vezes, assim não é, na verdade. Aparentam mais do que são. Na verdade, na nossa humanidade, nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações, que é o segundo degrau na escalada dos mundos, e que esse degrau caracteriza espíritos ainda comprometidos com o passado doloroso, onde nós estamos profundamente ligados às reminiscências do nosso passado. As provas, né? Estamos sendo testados para aquisições e caminhadas superiores, mas estamos a braços com as dificuldades trazidas do nosso passado. Então, são expiações dolorosas que ainda trazemos dentro de nós, trazemos no nosso coração, trazemos na nossa vida, né? E que afloram constantemente, e essas aquisições que se colocam como oportunidade de crescimento para o futuro. Então, são essas doenças do espírito que nos acompanham no dia de hoje. Não só a doença material, a doença do vírus, a doença das bactérias, a doença das agressões, das autoagressões, das doenças autoimunes,
do envelhecimento, da esclerose, mas não só esses problemas, mas trazemos outros problemas que vão aflorando constantemente em nossas vidas. Por vezes, eles se associam às doenças materiais. Quando a gente observa pessoas com sofrimentos dolorosos em sua vida, físicos, né, em que o laboratório, os exames comprovam que ele tem uma doença, associado a essas doenças, nós temos doenças emocionais, doenças da emoção, que são, por vezes, mais dolorosas e mais significativas do que as doenças físicas. Porque as doenças físicas, muitas vezes, com medicamento, com uns cuidados especiais, nós conseguimos driblar. Mas as doenças emocionais, elas dormem conosco, acordam conosco, estão sempre cobrando de nós alguma coisa que, por vezes, nós não entendemos. Nós sabemos que Deus é o maior educador do universo. É o nosso Pai, amoroso, justo, sábio, com todas aquelas qualidades no grau infinito, no grau supremo, né? E ele é o maior educador do universo. E tem o seu filho Jesus, que é um espírito que é puro, né? Um espírito crístico, e que recebeu a grave responsabilidade de, na Terra, esse pequeno globo na beirinha da nossa galáxia, trazer uma humanidade de espíritos ainda impuros, de espíritos ainda em fase de crescimento, em fase de elaboração, e trazer para a Terra, há cerca de 4 bilhões de anos, e meio de anos, a oportunidade de gerar vida, de gerar uma escola onde nós pudéssemos, onde as criaturas, e talvez nós já, a gente não sabe se a gente veio antes ou se nós viemos deste mundo, fomos criados só há 4 bilhões de anos, provavelmente não, provavelmente a nossa história já se estende a mais tempo do que isso, quanto? A gente não sabe, não dá para precisar. Mas esses espíritos foram trazidos por Jesus, né? E a criação da Terra, com a sua retirada da nebulosa solar e a formação desses materiais ígneos de início e que se prepararam, e que prepararam as bases da vida que lhes foi lançada a semente num tempo remoto, somos nós, nesse crescimento, ou a vida veio em crescimento, em complexidade, até atingir os dias que nós estamos vivendo. A certa altura da história da humanidade, nós tivemos a maturidade. Quando estivemos maduros para a compreensão, para uma tomada de decisão em que se inaugurou a razão na espécie humana, onde o homem adquiriu a razão, a capacidade de raciocinar, a capacidade de olhar para o horizonte, de decidir os seus destinos, em que as consequências de suas ações passaram a ser reais, passaram a ser verdadeiras. Nesse momento, o homem inaugura a razão aqui na Terra. E, a partir daí, aparecem as expiações e a necessidade das provações para o seu crescimento evolutivo. O homem, por ignorância, sempre se afeiçoou às coisas negativas mais facilmente do que às coisas positivas. A gente observa em cada um de nós que ainda trazemos mais facilidade para as coisas negativas do que para as coisas positivas. E essas coisas negativas, elas imprimem na nossa personalidade dificuldades a serem superadas. E essa dificuldade não é só individual, mas ela é coletiva. Isso imprime na sociedade um modus operandi, um sistema de funcionamento, onde o egoísmo, né, onde a vaidade são chagas básicas, como diz o Livro dos Espíritos, são chagas básicas da sociedade que são trazidas. Essas chagas básicas, essas
dificuldade de relacionamento, onde fazem os povos se arrojarem em guerras fratricidas, em guerras de rapinagem, muitas vezes em guerras religiosas, jogaram a terra, a sociedade, a humanidade, em vários momentos, em sofrimentos coletivos imensos. Isso traz, no seu rastro, dificuldades a serem resolvidas na história da humanidade. Hoje nós estamos vivendo um momento especial, uma encruzilhada na evolução de nossa Terra. Talvez tenhamos tido a oportunidade, alguns anos atrás, nós tivemos o risco de uma terceira guerra mundial regada a agressões atômicas e provavelmente teriam varrido da superfície da Terra as espécies, e a Terra poderia ter se tornado um globo estéril. Mas, mercê da bondade de Jesus, que é o nosso divino condutor, o timoneiro desse barco maravilhoso, ele nos trouxe até agora oportunidades. E nos parece que estamos vivendo, nesse momento de transição planetária, como é previsto por vários trabalhadores, como está previsto no Evangelho, as transições planetárias, os flagelos destruidores, eles trazem um despertamento, eles são uma sacudidela em que todos nós estamos convidados a participar. Nesse momento, vivemos todos num isolamento com a ideia de pensarmos acerca da vida, do que estamos fazendo aqui, quem somos e para onde iremos. Estamos num momento de tomadas de decisão. Não só o indivíduo, mas a coletividade. Hoje não há quadrantes que estejam sem o envolvimento com a virose, com a pandemia. Né? A pandemia quer dizer o envolvimento geral de toda a Terra, por um inimigo invisível, por algo que veio sorrateiramente, inesperadamente, e nos jogou num isolamento / quarentena, ou, quiçá, um lockdown, um fechamento obrigatório da sociedade, para redirecionamento dos caminhos a serem trilhados pela nossa humanidade. Dizem os estudiosos do assunto que a vida na Terra não será a mesma daqui para diante. Houve uma revolução interior, está havendo uma revolução interior, onde todas as qualidades, onde todas as necessidades, onde todos os desafios estão sendo postos à prova. Estamos todos sendo convidados a reavaliar a aproximação das nações. O problema de um é o problema de todos, né? Não há nação isolada, porque lá pode começar uma situação que pode chegar aqui, ou daqui para lá, daqui para ali. Então, nós estamos vivendo esse momento. E, a par disso, afloram as nossas dificuldades do passado. É assim que Emmanuel, numa mensagem já escrita há décadas atrás, no livro Justiça Divina, ele nos lembra exatamente essa questão das doenças do espírito, as doenças da alma, no capítulo 48. Então, ele nos cita, quer ver? Olha que interessante, ele nos cita como uma doença da alma importante é a desilusão. Você vê como muitas pessoas que lidam conosco no dia a dia trazem a marca da desilusão em si. Estão desiludidas, estão desesperançadas com a política, com a economia, com a organização social, com as profissões, com os desafios aos quais, ou atrás dos quais, corremos diariamente. As pessoas começam a pensar seriamente se vale a pena tanto corre para nada, né? Tanta dificuldade para o quê?
para onde se levam as coisas que aqui se conseguem. As pessoas que criam facilidades para um suborno ou para uma aquisição ou conseguirem fortunas, sabem que um dia terão que deixá-la para trás. Nada será levado daqui, né? Então, a desilusão pelas coisas fictícias, pelas coisas falsas, ela é uma realidade no mundo que nós estamos vivendo. É uma realidade. Estão todos se pensando, se posicionando e se preocupando com essa questão. Isso traz para todos nós um sofrimento interior que não é exterior. Não é uma dor a qual um analgésico, não é uma febre, uma temperatura elevada que um antipirético resolva, uma inflamação, uma infecção que um antibiótico resolva. O sofrimento interior, ele não tem definição. É algo que dói demais. O sofrimento interior, ele acorda com a pessoa, dorme com a pessoa, acorda de madrugada junto com ele, ou acorda a pessoa pelo sofrimento interior. A pessoa não dorme, a pessoa não se alimenta, não se transforma numa pessoa útil à sociedade, reavalia toda a sua função social, familiar. Então, estamos vivendo um momento desse, onde essas coisas estão acontecendo. E muitos estão, nos diz Emmanuel também, que muitos estão indo em direção à loucura. Quantos companheiros nossos que trilhamos e cruzamos no nosso dia a dia e que trazem sofrimentos que muitas vezes denunciam que eles estão a caminho da loucura, porque não colocaram as bases da sua vida em bases sólidas. É necessário estabelecer bases equilibradas em sua vida, na nossa vida. É necessário saber onde estamos lançando as sapatas da construção do nosso edifício. O edifício que não tenha uma estrutura segura, ele está fadado a mais cedo ou mais tarde ruir pelo peso da destruição dos elementos do tempo. Então, essas criaturas, muitas vezes, estão a caminho da loucura, outros estão a caminho da delinquência. São doentes da alma. São doentes da alma. Primeiro, pela visão curta que tem de berço túmulo, como se tudo se bastasse a essa própria vida, a uma só vida. A Bíblia nos fala que a vida é uma só, e está certo, mas só com vários mergulhos na carne. As reencarnações nos chamam a atenção que nós estamos diante de um roteiro de crescimento espiritual, de crescimento para o futuro, de evolução. A evolução é uma necessidade, é um princípio básico da vida universal. Tudo evolui. O caos é uma desorganização aparente. O caos é uma pré-organização daquilo que está lançado no universo. Onde nós vemos a destruição, Deus constrói. A destruição aparente é a reconstrução do futuro. Então, muitas pessoas estão a caminho da delinquência, de delinquir, de cometer erros, cometer enganos, por ilusão, por serem doentes do espírito. E se nós queremos viver sãos, sermos sãos da alma, precisamos estruturar melhor a nossa personalidade. Porque essas pessoas trazem tormentos interiores, alguns que eu citei e mais outros, como o egoísmo, o ódio, o desespero, o ciúme. São serpentes que trazemos dentro do nosso coração. Há pessoas que odeiam simplesmente, odeiam. Estão sempre odiando, odeiam tudo e todos. Odeiam os que estão certos, odeiam os que estão errados, odeiam os que ele não sabem exatamente a sua posição. São pessoas que odeiam. Odeiam no esporte, odeiam na política, odeiam na economia, odeiam no trabalho, odeiam no lar, odeiam na via pública, odeiam simplesmente.
São pessoas que trazem o coração com a chaga, com a doença. Então, são pessoas que se desesperam, onde você espera, porque esperar é ter esperança, né? Quem espera, diz o ditado, sempre alcança, né? E quem desespera nunca alcança. Poderíamos acrescentar, né? Suplementar essa decisão, essa ideia de que o desespero, então, ele faz com que a pessoa perca o rumo do seu futuro, não veja a luz no fundo do túnel. E sabemos daqueles que passaram pelas dificuldades das prisões dos judeus na Segunda Guerra Mundial, que muitos dos que sobreviveram só o fizeram porque eles olhavam entre os arames farpados o horizonte no futuro. Então, por maior a dificuldade, tenhamos sempre os olhos, não os olhos no chão, é claro, para não tropeçarmos, mas levantarmos e olharmos no futuro o que o futuro nos reserva. E outro defeito é o ciúme. São pessoas que são ciumentas. Tem o ciúme da esposa, do marido, dos filhos, do seu carro, da sua casa, dos seus bens, mas não são seus, não são nossos, né? Nós somos usufrutuários, estamos por aqui de passagem. Tudo, até o nosso corpo, a nossa indumentária, o exterior é uma aparência. E quem existe realmente é o interior, é o âmago naquilo que somos, né? É o espírito imortal que habita dentro de nossos corpos, ou que se expressa através do nosso corpo. Somos espíritos imortais, não somos o corpo, nós não temos uma casa, estamos temporariamente ligados a um emprego, a uma profissão, a uma casa, até a uma própria família, né? Temporariamente, porque seremos convidados a estar em contato com os desafios da vida. Às vezes um afastamento será necessário dentro de alguns anos, quando formos para a espiritualidade, para avaliarmos melhor a questão, né? E darmos valor à bênção do lar, a bênção, porque lar é diferente de casa. A casa é de 4 paredes, de tijolo, cimento, lajes, madeira, né? Mas o lar é uma construção. O lar é uma construção amorosa, é uma construção divina, é a sede da espiritualidade maior em sua ação aqui na Terra, ajudando as pessoas. Então, nós precisamos nos afastar da ilusão das aparências, pela cor da pele, pela marca da camisa, pelo ano do carro, pelo título que se ostenta, pelo grau ou pela quantia que tem no banco investido. Essas coisas aparentes precisam ter de nós uma avaliação muito sincera, muito honesta. São aparentes, são passageiros, porque muitos de nós trazemos, como nós dissemos, débitos do passado. E isso aflora, e isso vem à tona constantemente em nossa vida. Dificuldades de relacionamento, pessoas difíceis. Dentro do lar, muitas vezes, é onde o cadinho purificador, como diz Emmanuel, modificador das questões de relacionamento, muitas vezes um filho difícil, a esposa incompreensível, o marido turrão, né? A sogra, o vizinho, né? São desafios que devem nos ajudar a encontrar o caminho. Muitas vezes são débitos do passado e muitas vezes também, frequentemente também, trazemos dentro do lar companheiros que vêm nos ajudar, porque no momento em que as dificuldades assomarem, eles vão nos ajudar, serão a estrutura, muitas vezes um filho não desejado, que vem num momento
que não se esperava, que aconteceu algo fortuito, né? Não programado, será o grande auxiliar no nosso futuro. Será o momento em que alguém vai nos levantar no momento de queda, das dificuldades. Então, Deus está sempre construindo. E isso faz parte da nossa saúde. Somos todos, temos que ter essa consequência, essa percepção, como diz Emmanuel, somos todos doentes em restauração. Somos todos doentes em restauração. Às vezes a gente pode não ter doença física nenhuma. Faz o exame de sangue, a radiografia, fez o que você quiser fazer. Que exame de telediagnóstico você queira fazer. Radiodiagnóstico, etc. Mas a pessoa tem um mal-estar. Pode não ter nada físico, mas tem emocional. Então, somos todos doentes em restauração, porque o mundo é uma escola e hospital. É um hospital onde nós nos tratamos, onde os nossos males vêm à tona, mas é uma escola onde aprendemos a viver. É onde as grandes lições de transformação são apresentadas e devem se transformar em atos na nossa vida, para que haja realmente o aprendizado. Aprender é transformar-se. E a gente aprende com a doutrina espírita que o valor nosso está na transformação de cada um de nós. Transformação para melhor, não para pior. A gente, às vezes, pode dar um tropeção, faz parte, né? Faz parte, a gente dar um tropeção, torcer o pé, né? Mas não é possível permanecermos na retaguarda, largando a luta, abandonando as dificuldades. Que a gente enfrente essas dificuldades de peito aberto, né? Que a gente comece a lutar pela nossa saúde. E aí, então, a Terra ocupa esse trabalho de restaurador através do sofrimento e do suor, como escola e hospital para todos nós. Hospital de doenças físicas ou de doenças emocionais, as doenças da alma, que nos fala Emmanuel. Então, é importante, e ele nos fala, Emmanuel, a questão do desenvolvimento de compaixão e compreensão pelo próximo. Que a gente compreenda o próximo em suas dificuldades, assim como temos as nossas. Muitas vezes a gente se sente injustiçado. Muitas vezes a gente fala, poxa vida, eu tento e ninguém me compreende aqui na família, no emprego, na rua. As pessoas não me compreendem, eu cheio de boas intenções. Então, assim como a gente quer compreensão para nós, que a gente compreenda o próximo. Que a gente compreenda aqueles que convivem conosco. Aqueles que estão diante de nós com a necessidade de serem entendidos, né? Então, com isso, nós desenvolvemos uma qualidade que é uma virtude excelsa, que é a compaixão. Compadecer-se de alguém é muito importante. É permitir que o outro seja do jeito que ele é e que eu entenda que ele é assim e o ame assim mesmo. A misericórdia divina, ela age exatamente assim, compadecente de todos nós. Ela se compadece e espera que cada um de nós faça o seu papel. Ela não exige da criança mais do que ela pode dar. Assim como não exigimos dos nossos filhos que ele resolva uma questão complexa de matemática, ele estando apenas aprendendo os primeiros números. Da mesma maneira, a providência divina assim age com todos nós. Então, permitir que essa sensação, essa virtude da compaixão desenvolva em nós algo que, à medida em que nós nos compadecemos, né, temos essa compaixão pelos defeitos dos outros, pelo entendimento que as pessoas podem dar, devem dar, e ajudá-los a se não apenas dizer que está tudo certo e que as pessoas devem continuar errados do jeito que está,
Mas no momento em que nós pudermos dar a nossa colaboração, que a gente o faça com a percepção de compaixão. Porque quando Jesus foi instado a se posicionar, quando uma mulher foi colocada em julgamento diante do povo e condenada a ser apedrejada por ter cometido algum delito que não era aceito à época, nós também devemos, do mesmo jeito, não julgarmos. Não julgar os atos alheios. Termos essa noção virada mais para nós. Mas, ao mesmo tempo, ajudar a sentir-nos como instrumentos de equilíbrio no momento em que vive. O espírita hoje é chamado a exemplificar. O momento hoje é de exemplificação. Na dor, na dificuldade, no afastamento, no sofrimento agudo, mas mostrar que temos uma noção maior de vida, que temos uma noção de que somos espíritos imortais, fomos criados por Deus e temos a imortalidade pela nossa frente. Somos criaturas perfectíveis, somos criaturas que estamos marchando para Deus, que é o amor maior do universo. Isso nos chama, nos convida a uma transformação, a uma modificação para melhor. O caminho é o caminho do bem. Não há, diante de Deus, diante da providência divina, o caminho do mal. O caminho do mal é a opção nossa, é o homem, com suas dificuldades, ainda no mundo de expiação e provas, com suas decisões dolorosas e que vão ter reflexos. Mas o bem é o caminho. Se estivermos em dúvida, que caminho seguir? Se nós estivermos numa encruzilhada onde dois caminhos se apresentam, que a gente escolha o caminho do bem, o amor. Esse é o caminho. O caminho do mal não é caminho, é um descaminho, é uma saída e que vai nos levar a sofrimentos maiores à frente. Então, e teremos assim consequências muito complicadas com relação à nossa alma. Nós estamos tratando a nossa alma. No momento, somos espíritos encarnados. Somos 8 bilhões de almas na Terra. Todos num momento de reflexão. Estamos todos refletindo. Isso está tendo uma representação interna muito grande. Isso está movimentando as nossas entranhas. Estamos todos com a nossa mente em ebulição. Seja um momento de tomada de decisão. Seja um momento em que possamos trabalhar pela saúde da alma, pela saúde do espírito imortal. Ficamos muito felizes de participar com todos. Vamos encerrar com uma música que acredito também sejam todos já bem conhecidos. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar de vez a guerra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos
rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Muita paz a todos, Deus nos abençoe, fiquem bem.